Fala meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Bruno Tiburcio, mais uma vez por aqui, mais uma vez começando uma nova disciplina, tá? A disciplina que nós estamos iniciando hoje é a disciplina de controle e qualidade da imagem barra densitometria óssea, tá? Essa aula aqui se refere ao dia de hoje. Hoje eu estou gravando a aula exatamente no dia que ela vai ao ar, né? Dia 8 de abril, terça-feira. Conforme eu conversei com vocês, né, até por um acerto de agenda aí, né, eu resolvi fazer essa aula gravada no lugar dela ao vivo, porque na quinta-feira vai ser a aula imediatamente antes da prova, né? A prova de vocês é na terça-feira que vem, dia. Deixa eu confirmar aqui para não falar besteira. A prova de vocês será no dia 15, tá? Então, a aula de hoje gravada, a aula do dia 10, quinta-feira, nós entramos ao vivo, tá? Naquela configuração que eu falei para vocês. Vou entrar com vocês aí a partir das 8h40 para tirar dúvidas e para passar um pouquinho mais de conteúdo relacionado à densitometria óssea, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre osteoporose, sobre osteopenia e como que nós podemos aí auxiliar no diagnóstico dessas patologias por meio da densitometria óssea, tá? Perceberam que eu estou num cenário diferente aqui, né? Resolvi dar uma mudada aí naquela estante de livros. Gosto bastante do inverno e achei por bem aí colocar uma lareira ao fundo, tá? Mas é isso. Sempre alterando um pouquinho o cenário para proporcionar uma melhor experiência para vocês também, tá bom? Pessoal, vamos ao que interessa então. Nós estamos na reta final do nosso curso, né? Nós temos praticamente aí seis, acho que se eu não me engano são 6 ou 7 aulas, né? Nós temos mais essa aula de hoje, a aula de terça, a aula de quinta e a próxima de terça que é a prova. Depois nós vamos só ter ética, tá? Eu sei que tem algumas alunas que entraram no curso já com a turma em andamento, né? Para vocês que estão já há mais tempo, o curso se encerra com a última disciplina de ética, né? E aí vocês vão ter total autonomia aí para procurar aí um campo de estágio, né? Onde vocês possam colocar em prática as coisas que estão sendo aprendidas nessa especialização. E as meninas que entraram, né? Falando meninas porque o público é majoritariamente feminino, né? Nesse grupo só tem eu, né? Como do público masculino e no grupo lá nós temos o Fábio como nosso coordenador. O restante de vocês todas mulheres aí, tá? Então, por isso que eu as chamo carinhosamente de meninas. E ah, e aí as alunas que entraram nas últimas semanas, que as disciplinas já estão em andamento e que ficaram com algumas disciplinas pendentes, como eu falei, gente, não fiquem preocupadas, tá? Aí até eu recebi um feedback ontem, acho que foi da Maria. Nossa, professor, mas é muita coisa, será que eu vou dar conta? Foi o que eu falei para vocês, tá, gente? Maria, Silmara aí, que foram as duas últimas que entraram, não se preocupem, tá? Se atenham, os vídeos adicionais que eu coloco lá, os vídeos complementares, eles são para complemento do conhecimento, tá bom? Os vídeos, o que está valendo mesmo para a prova são as aulas que eu gravo para vocês aqui, as aulas que eu gravo e os slides que eu disponibilizo para vocês, tá? Então, é claro, é importante vocês assistirem os vídeos complementares para que vocês possam ter acesso a mais conhecimento relacionado ao assunto, tá? Mas tanto para a prova quanto para os questionários que eu coloco para vocês, o importante são as videoaulas que eu estou gravando, tá bom? Então não se preocupem com isso. Se não der tempo de assistir todos os vídeos adicionais, os vídeos complementares, assistam pelo menos as videoaulas aí, que são vídeos, né? São assuntos mais compactos, né? Eu costumo sempre deixar um tempo de aula aí de 35, 45 minutos, né, para que não se torne uma coisa maçante, e para que eu também possa desenvolver o assunto de uma maneira mais simples, tá? Sem trazer detalhes que talvez no final das contas vocês não assimilem, beleza? Então é isso. Vamos começar então a nossa disciplina hoje. Como eu falei, nós vamos começar com a parte aí de controle e qualidade da imagem, beleza? Só um minutinho, por favor, que eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou aqui no local onde eu faço estágio, na escola onde eu faço estágio, né? Ah, e aí pode ser que alguém me acione pelo WhatsApp aqui.
E aí eu tô meio esperto, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só abrir meus slides aqui. Slide meu, não, meu PDF. Beleza. Então, começando aqui definitivamente o nosso assunto, hoje nós falaremos principalmente, né? E essa disciplina é uma disciplina bastante interessante porque ela não vai falar dos direitos de vocês, né? A gente vai tratar um pouco mais dos direitos na parte de ética, mas vai falar um pouco mais sobre os deveres de vocês como técnicas, especializadas em mamografia, tá? Então nós vamos passar por alguns conceitos aí. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de qualidade dentro da mamografia, vou falar sobre o PQM, o controle de qualidade e a função de vocês como técnicas em radiologia que vão trabalhar especificamente aí com os exames de mamografia, tá certo? Então vamos lá. Conceito de qualidade em mamografia. Existem alguns órgãos que são responsáveis aí pelo controle de qualidade, por assim dizer, tá? Então, esses órgãos, eles trabalham em conjunto e cada um deles vai abordar uma questão diferente dentro do conceito de qualidade. Então, nós temos, por exemplo, nós temos o INCA, temos a Anvisa, temos a Portaria 453, o PQM, que é um órgão criado à parte justamente para observar algumas questões específicas dentro da mamografia. E aí eu vou tentar abordar com vocês a função de cada um deles aqui, tá bom? Então, o primeiro órgão que nós temos aí, que nós vamos falar hoje, é o INCA, tá? O INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Por que que o Instituto Nacional do Câncer, que trata sobre diversos tipos de câncer, está tão preocupado aí com o conceito de qualidade em mamografia? Porque não sei se vocês se lembram, mas lá na disciplina de patologia, nós tivemos aí um momento onde eu falei para vocês do ranking dos cânceres que mais matam no mundo. E vocês talvez se lembrem que o câncer de mama ele está perto do topo ali, né? Ora ele está em terceiro, ora ele está em segundo lugar, mas sempre nós temos essa proximidade do câncer de mama próximo ao topo do ranking, tá? Por isso que ele é tão abordado aí nas políticas do INCA, tá? Do Instituto Nacional do Câncer. E aí, o que que ele vai dizer a respeito da qualidade da imagem? A qualidade do exame mamográfico de rastreamento está diretamente relacionada à chance de detecção de uma alteração de pequeno tamanho ou densidade. Ou seja, o que que nós temos nesse ponto aqui? O INCA está dizendo para a gente que a qualidade do exame mamográfico ela tem que estar relacionada nas mamografias de rastreamento. Lembra que eu falei para vocês, a de rastreamento é aquela que o médico periodicamente procura se há algum problema. Nessas mamografias de rastreamento, quanto, né, qual é a porcentagem que eu consigo encontrar de lesões malignas, né, de tamanho pequeno ou de pequena densidade, ou seja, em estágios mais iniciais, tá, gente? E aí, alguns pontos importantes em relação ao INCA, nós temos o seguinte: o INCA estabelece que o padrão de qualidade para mulheres acima dos 50 anos deve ser de 85% a 90% de chance de se detectar um tumor de pequeno tamanho ou baixa densidade até 2 anos antes de ocorrer o acometimento linfonodal. Então, vamos lembrar aqui de alguns conceitos da patologia, câncer de mama, e da anatomia das mamas femininas, tá? Nós sabemos que 99% dos casos, aí quase que 100% dos casos dos cânceres de mama, eles vão surgir lá nos lobos mamários, né? Na conhecida UDLT, ou seja, unidade ducto lobular terminal é onde as mulheres produzem o leite materno, tá? O que que acontece? Esse câncer, né, essas células cancerígenas, essas células malignas, elas têm um poder de migração muito grande para outras estruturas. Por quê? Porque a mama, ela é densamente irrigada, povoada aí pelos linfonodos, tá? Pelo sistema linfático.
Ou seja, qual que é a diretriz do INCA em relação a isso? Está dizendo que mulheres acima dos 50 anos precisam ter um potencial de descobrir lesões antes das células malignas atingirem o sistema linfático, ou seja, de atingirem os linfonodos, 85 a 90% de chance de se detectar uma lesão antes, 2 anos antes de que essa lesão chegue até os linfonodos. Então percebam a dinâmica de prevenção que o INCA estabelece, tá? Mulheres acima de 50 anos precisam ter aí um diagnóstico antecipado de até 2 anos antes de uma lesão que surgiu lá na UDLT, lá no lobo mamário, até, de novo, né? Deixa eu ver. É porque eu tô explicando algumas coisas, acabei perdendo o raciocínio. Mulheres de 50 anos precisam ter uma chance de 85 a 90%, ou seja, uma chance grande de descobrir lesões 2 anos antes dessas lesões que surgiram lá no lobo mamário, na UDLT, de chegar até os linfonodos, tá? Chegar aí até o sistema linfático. Então, como eu falei, nós estamos tratando aqui de mamografias de rastreamento, tá? Uma vez que nós estamos rastreando esse problema, nós estamos rastreando aí possíveis lesões, nós temos que rastrear essa lesão no estágio muito inicial, tá? Porque, imagina só, se nós estamos nos antecipando em 2 anos, a chance de uma mulher sobreviver e ainda melhor, de não ser mutilada no caso de uma mastectomia, por exemplo, é muito maior do que simplesmente se nós deixarmos para descobrir a lesão muito no futuro, né? Quando essa lesão já está instalada na mama e já está se espalhando aí pelo sistema linfático para outros órgãos do corpo, tá? E aí o próximo tópico que nós temos aqui, né, os dois próximos tópicos aí que vão ter o mesmo nome, né? Cumprindo o objetivo, nós temos o seguinte: os equipamentos devem operar sob três aspectos: controle de dose de radiação, alta qualidade da imagem, interpretação diagnóstica. Opa, aqui nós temos um conjunto de coisas que estão funcionando, tá? Controle de dose de radiação é o equipamento trabalhar calibrado, né? Lembra que nós temos aí alguns artifícios que nós podemos utilizar, né? Como, por exemplo, a compressão correta da mama vai permitir que a dose seja controlada. Uma dose mais baixa faça um trabalho melhor. Além disso, os equipamentos eles trabalham com o CAI, né, que é o controle automático de exposição, que é uma coisa que não depende de vocês especificamente, e sim do funcionamento perfeito do equipamento, mas que ainda assim vocês se beneficiam conforme vocês estão trabalhando. Alta qualidade da imagem, ou seja, aí entra a questão do trabalho de vocês, porque vocês, como técnicas, têm total conhecimento de como devem trabalhar, tá? De como devem relatar os possíveis problemas que estão acontecendo com o equipamento e também de fornecer uma excelente imagem para que o médico que fará o laudo possa ter uma excelente interpretação diagnóstica, tá bom? E aí, como que nós cumprimos esse objetivo aqui? Primeira coisa, equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, tá? Só que não tem como fugir. O equipamento ele tem uma vida útil e conforme essa vida útil vai se passando, ele vai se desgastando e, consequentemente, manutenções precisam ser feitas. O equipamento não vai sair da sala da mamografia e se consertar sozinho. Então, vocês, como técnicas, precisam ter a responsabilidade de qualquer problema que surja avisar aí, né, os seus superiores para que a manutenção seja feita o mais rápido possível. Sejam as chatas que irão cobrar a cada parafuso que se solta, a cada imagem que não for bem feita. Por quê? Porque isso aqui vai determinar diretamente a qualidade do serviço de vocês, tá? Técnica radiológica rigorosa, ou seja, vocês têm total, né, dentro do curso de especialização, tudo bem que lá em técnicas de posicionamento a gente acabou não falando muito sobre ah, alguns posicionamentos, mas vocês têm os materiais na mão, vocês estarão no estágio, aprenderão como realizar as mamografias, né? E desse modo vocês poderão aplicar técnicas radiológicas rigorosas, respeitar a angulação, respeitar KV, respeitar MAS, respeitar a posição do paciente, entre outros detalhes, tá? E também aqui entramos na questão dos posicionamentos corretos, tá bom? E por fim,
nós temos a parte do laudo. Se todos esses três primeiros tópicos aqui funcionarem bem, o laudo vai ser consequência, ou seja, o médico ele vai ter uma interpretação adequada, porque todos os outros tópicos anteriores funcionaram muito bem, tá bom? Aí, dentro desse conceito de qualidade, nós temos algumas outras coisas, tá? Nós temos dentro, né, como eu falei, dentro do conceito de qualidade, nós temos um órgão, né, um serviço aí chamado de PQM, tá? Esse PQM, ele é o Programa de Qualidade em Mamografia. Qual é a função do PQM? O que ele faz? Como ele trabalha? O PQM é um serviço de auditoria gratuito que avalia o desempenho dos equipamentos de mamografia e critérios de desempenho dos profissionais. Agora, pensem só sobre o seguinte: o PQM ele vai atuar, por exemplo, você trabalha numa clínica, no hospital que tem equipamento de mamografia. Ele vai atuar exclusivamente no critério de desempenho tanto do equipamento quanto do seu. Então percebam que são várias esferas, né? O INCA vai lá e estabelece as regras, o PQM vem aqui e executa, tá? Ele que vai estar dizendo para você, técnica, se o seu equipamento está em condições de trabalho e se você está realizando o seu trabalho corretamente, tá? E aí, dentro do desempenho dos equipamentos, quais são os parâmetros observados? Dose de radiação, qualidade da imagem e o simulador de mama Phantom. Que raios é o simulador de mama Phantom, tá? O simulador de mama Phantom, ele simula a interação dos feixes de raio-x com o paciente para avaliar a atenuação da radiação e qualidade da imagem no filme mamográfico. É mais ou menos, é mais um teste que é feito, né, dentro dos equipamentos de mamografia para que verifique-se se ele está em bom funcionamento ou não, tá? E aí, quando fala sobre o critério de desempenho dos profissionais envolvidos, ou seja, vocês técnicas e os médicos que vão emitir o laudo, o que vai ser avaliado? A imagem clínica que foi produzida por meio daquele equipamento, por meio das técnicas que vocês estão aplicando, tá? Bem como os posicionamentos que serão aplicados no exame de mamografia. E, finalmente, o laudo que vai ser emitido por meio disso, tá? Então, assim, precisa haver uma capacitação técnica da técnica que fará o exame, né, no caso vocês, e precisa haver capacitação técnica do médico que vai fazer o laudo. Então percebam que vocês têm uma grande responsabilidade quando produzem uma boa imagem, mas o médico também tem uma grande responsabilidade quando interpreta corretamente a imagem que vocês produzem, tá? Então, de novo, gente, isso aqui não se atém somente ao curso, tá? Se atém à vida, porque se vocês pegarem o curso, é claro que eu não acredito que vocês vão fazer dessa forma. Mas se vocês pegarem o curso, né, e depois do estágio guardarem esse material que eu estou mandando para vocês, essas aulas que eu estou guardando para vocês, nos cantos mais esquecidos dos computadores, dos celulares e do WhatsApp de vocês, gente, vocês podem até arrumar um bom emprego. Porém, a vida útil da sua profissão será curta, porque você precisa cada dia se inteirar do assunto. O que eu estou falando hoje, daqui a pouco não vai ser mais tão atual, tá? Então vocês precisam participar aí de cursos, de mais cursos de especialização, de aprofundamento, de workshops, entre outras coisas, né? Treinamentos que os locais que vocês trabalham podem proporcionar, entre outras coisas, justamente para que vocês possam estar sintonizados com as novidades do mercado e sintonizados também com o que se espera de vocês como profissionais. Beleza? Seguindo aqui. Por que o QPE, ou PQM ele é tão fundamental? Vamos lá. Quando nós ouvimos a palavra auditoria e o PQM ele é um órgão auditor, né? Eu tive a oportunidade de, em trabalhos voluntários que eu realizei ao longo da minha vida, de trabalhar aí na parte financeira, né, de uma determinada instituição. E aí, todas as vezes que eu ouvi a palavra auditoria, me dá dor de barriga. Por quê? Porque a auditoria é algo sério, né? O auditor, né, o órgão auditor é aquele que vai te apontar os possíveis defeitos, né, os possíveis erros que você cometeu no seu trabalho. E aí a gente tem uma certa restrição com isso. Fala, poxa, se, se eu não fiz nada de errado, eu vou começar a procurar porque eu tô com receio disso, né? Mas o que a gente não pode esquecer, gente,
é que o serviço de auditoria ele serve justamente para corrigir o que não está funcionando bem, tá? Então, nesse caso, o PQM, ou seja, o Programa de Qualidade na Mamografia, ele tem uma natureza educativa, não punitiva, tá? Quando acontece uma reprovação em algum critério desses avaliativos que eu passei para vocês aí, seja no equipamento, seja na conduta profissional de vocês aí, nas técnicas aplicadas e nos posicionamentos que são aplicados, e também nos laudos produzidos aí pelos médicos, o que que vai acontecer? São encaminhados relatórios com as recomendações de melhoria do serviço em questão, para nova avaliação após a implantação das melhorias recomendadas. Então, gente, o PQM ele tem justamente essa função de corrigir o que está errado, tá? Se, por exemplo, se um dia você estiver ali no seu local de trabalho e chegar um fiscal aí que vá fazer, né, que vá fazer a auditoria relacionada ao PQM, é claro que vocês precisam se preocupar para mostrar o melhor resultado possível, mas se houver qualquer questão que precise ser corrigida, o PQM, inclusive, né, esse órgão PQM, ele, inclusive, vai te dar o prazo para que você corrija. E não somente você, mas toda a organização, toda a instituição que você está trabalhando, seja no equipamento, seja na sua conduta profissional, como eu falei, seja aí no final do processo, como a produção do laudo médico, tá? Então, é um conjunto de coisas. É claro, né, que a gente sabe que o ser humano muitas vezes aí acaba colocando o carro na frente dos bois, né? E acaba tomando medidas drásticas, né? Mas o correto, o funcionamento correto desse órgão é corrigir e não punir, tá? É passar uma lista de melhorias que devem ser aplicadas para que dali a um tempo, 6 meses, um ano, possa ser feita uma reavaliação e verificação de se as coisas estão funcionando corretamente, tá bom? Então, vamos lá. Ainda sobre o PQM, nós temos aí alguns parâmetros, tá? De como que foi essa avaliação aqui nos últimos anos. Se eu não me engano, esse relatório, ele foi baseado em dados de 2023, tá? Mas vamos lá. O que que nós temos aqui que nós podemos, que eu posso dizer para vocês? Que, por exemplo, ó, aqui nessa tabela nós temos serviço de mamografia, quantos hospitais, né, quantas clínicas, quantos serviços de mamografia foram avaliados. Então, dentro de um universo aí de serviço de mamografia, 367 foram avaliados, tá? Processos de avaliação iniciados, ou seja, dentre as auditorias que foram realizadas, vocês percebam que nós temos aqui mais uma quantidade maior do que os serviços, né? Porque provavelmente em alguma clínica, em algum hospital, em algum serviço aí, precisou-se mais do que uma, né? Algum processo, iniciar mais do que um processo de avaliação, tá? E aí nós temos aqui quantas unidades da federação, em quantos estados isso aconteceu, e aqui nós temos o número de 20, então 6 ficaram para trás. Quantas cidades foram avaliadas, né? E aí nós temos aqui 144 cidades avaliadas no Brasil todo, tá? Isso aqui é nível Brasil, tá, gente? Aí, natureza do serviço. 15 instituições públicas, 370 particulares, filantrópicas 11 e outras um. Na verdade, essa informação aqui está meio né? Porque o processo de avaliação está batendo com a natureza do serviço. Então, o serviço de mamografia, eu não entendi muito bem essa diferença aqui, mas esse 397 bate aqui com as instituições que foram avaliadas, tá? Dentro dessas instituições, quantas atendem convênio e quantas não atendem? Então, nós temos aqui, ó, atendem convênio 358, não atendem 39. Dentre essas, quantas vão atender o SUS, né? Ou seja, nas que atendem convênio também podem atender o SUS, tá? E
Tecnologia do mamógrafo. De todos esses, nós temos um convencional, 223 digital CR e 173 digital DR. Ou seja, nós estamos observando aqui que há uma tecnologia maior sendo aplicada justamente por conta disso aqui, ó. São mamógrafos mais modernos que estão sendo avaliados. O convencional nós temos um só, tá? E aí eu digo para vocês, gente, que esse único mamógrafo aqui deve ser dos interiores do Brasil aí, tá? Onde talvez a tecnologia e o investimento em saúde não tenha chegado tão rápido, tá? Mas percebemos aqui que nós estamos avaliando, né? O PQM está avaliando equipamentos mais novos e mais modernos, beleza? E aí, como eu falei com vocês, quais são, né, os órgãos envolvidos dentro do controle de qualidade? Então, eu falei para vocês sobre o PQM, e aí agora eu vou falar para vocês sobre o papel da Portaria 453 de 98 e, finalmente, ao final dessa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o papel de vocês como técnicas e também dos médicos radiologistas que fornecem os laudos, tá? Então vamos lá. Qual que é o papel do PQM em resumo? Implementar ações nacionais, ou seja, todas essas ações que eu falei para vocês aqui, todas essas auditorias que serão realizadas, elas devem ser feitas a nível nacional. Não existe uma política, por exemplo, que funcione na Bahia e que não funcione em São Paulo, tá? Isso aqui são ações nacionais, beleza? Elaborar e implementar o controle de risco, elaborar e implementar o sistema de coleta, processamento e gerenciamento de informações. Qualificar recursos humanos para contribuir com a qualidade do serviço de mamografia. Basicamente é tudo que eu já falei para vocês, tá, gente? Como que o equipamento está funcionando para obter as imagens, como vocês estão trabalhando com esse equipamento, se vocês estão fazendo os posicionamentos corretos, se as técnicas aplicadas, KV, MAS, entre outras aí, estão sendo aplicadas corretamente, tá? E como que essas imagens estão chegando na mão dos médicos para que os médicos possam fornecer os laudos. Aí, o que vai caber aí a portaria 453 de 98? Fabricante e modelo de processados mamógrafos e das processadoras, operação do controle automático de exposição, alinhamento dos campos de raio-x, força de compressão, integridade do chassi, padrão de qualidade da imagem, padrão de desempenho da imagem em mamografia, qualidade do processamento e sensitometria e limpeza dos chassis. Ou seja, Portaria 453, ela está um pouquinho mais voltada aí, gente, à, à qualidade do equipamento especificamente, tá? De como esse equipamento ele está operando. É claro que, por exemplo, né, qualidade do processamento, limpeza do chassis, né, verificação se o equipamento está funcionando direitinho ou não, cabe a vocês técnicas. Mas a portaria 453, diferente do PQM, ela está mais voltada aí para o funcionamento correto do equipamento, enquanto que o PQM ele trabalha um pouco em cada esfera. Se o equipamento está funcionando bem, se vocês estão fazendo um bom trabalho, né? E aí ele faz esse dimensionamento de tarefas. Portaria 453 não, parte mais operacional mesmo, tá? E os médicos radiologistas. Qual é a função desses caras aqui, tá? Realizar a câmara clara, que é justamente aquela questão de você os laboratórios de radiologia das escolas aí, e em alguns consultórios ainda nós vemos, né, aquela, parece um espelhinho de banheiro, né, onde tem um interruptor lá, você coloca o raio-x na frente e você observa ali, né, você observa a imagem, né, coisa que a gente não usa mais atualmente, mas antigamente utilizava-se muito, né. O nome daquilo lá é câmara clara, tá? Aí nós temos aqui a emissão dos laudos, responsabilidade do médico radiologista, supervisão do trabalho de vocês, tá? Porque assim, o médico radiologista, ele é responsável pela clínica de radiologia, né? Pode não ser o dono, mas pode ser o cara que vai estar ali supervisionando o trabalho. Se você não estiver fazendo o seu trabalho corretamente, é ele quem deve dizer para você que esse trabalho não está sendo, olha, essa imagem não está saindo tão bem, não está saindo tão boa, melhora a técnica, melhora isso, melhora aquilo. É esse cara aqui, o médico radiologista, que deve dar as diretrizes do seu trabalho, tá? Coordenar as ações de controle de qualidade e verificar a manutenção do aparelho. Isso significa o quê, gente?
E se o PQN chegou e disse para você aí, você foi a pessoa que acompanhou a auditoria e verificou que o equipamento não está funcionando direito, esse cara aqui é quem responde, tá, gente? É ele quem deve providenciar aí a manutenção. Muitas vezes ele é sócio da clínica, ele é o responsável, né, pelo setor de radiologia dentro do hospital, mas é ele quem deve correr atrás e tomar as providências aí, tá? Então, por isso que vocês precisam ter um bom relacionamento com o médico radiologista, tá? Afinal de contas, eles serão aí os seus superiores, beleza? E agora, papel de vocês, como técnicas em radiologia, especialistas em mamografia. O que que vocês devem fazer especificamente? Preencher corretamente a ficha de anamnese, assinalando nódulos, cicatrizes, verrugas, etc. No final dessa aula aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a anamnese dirigida. Todo esse material que eu estou passando para vocês aqui, gente, ele tem vídeos complementares, que vão falar de rotina de técnica e tudo mais. E tem um vídeo específico que vai falar sobre a questão de anamnese dirigida, no caso de vocês, como técnicas em radiologia, tá? Por quê? O preenchimento da ficha, o preenchimento correto da ficha de anamnese, ele vai servir como um documento inicial, porque imagina só, a anamnese a gente sabe que é o momento ali onde você, em poucas palavras, troca uma ideia com o paciente e entende o que está acontecendo com ele, né? Por exemplo, chega lá, serviço de radiologia convencional, chega um menino, estava na educação física na escola, está com o braço, né, o braço em posição de descanso, de repouso, e aí você vê que aquele braço está meio torto, e você começa a fazer algumas perguntas. Onde está doendo? Como foi a lesão? Como que você se machucou? Justamente para você entender, né, e dar um melhor atendimento. No caso da anamnese dirigida para ah, o exame de mamografia, nós temos algumas outras coisas que nós precisamos adotar, como, por exemplo, histórico familiar. Porque se essa mulher tem histórico familiar de câncer de mama, você já tem que tomar um certo cuidado, tem que ter uma atenção maior para o exame daquela paciente. Porque, opa, a avó, a mãe teve câncer de mama, pode ser, né? Existe uma grande chance de essa mulher também desenvolver câncer de mama em algum ponto da vida. Por isso que é importante preencher corretamente as informações, os dados pessoais da paciente, mas também assinalar ali nódulos, né? E foi onde eu falei para vocês. Quando a gente conhece a anatomia da mama e conhece lá as maneiras as divisões da mama, seja em quadrante, seja na regra do relógio, nós conseguimos, né, localizar as possíveis lesões que ali estão, tá? Então, preenchimento da anamnese é responsabilidade de vocês, beleza? Planejar cada exame de acordo com o caso, escolhendo a técnica radiográfica adequada, bem como os posicionamentos adequados. É claro, gente, que nós vamos ter uma indicação do exame que nós vamos realizar, né? Vocês aprenderam aí na disciplina passada que nós temos uma rotina padrão, crânio caudal e médio lateral oblíqua. Opa, mas eu percebi que tem uma lesão ali que ela não ficou tão clara nesse posicionamento. De repente é uma lesão mais axilar. O que que vocês podem fazer? Apliquem lá o posicionamento axilar. Ou então o que que vocês podem, ainda, né? Podem aplicar lá a técnica XCCL, que é a Cleópatra no divã. Por quê? Justamente para vocês fazerem um pouco a mais pela paciente, um pouco a mais para que o médico também possa laudar de uma forma mais perfeita, tá? Então, é a mesma coisa no raio-x. No raio-x a gente não faz algumas incidências adicionais, mesmo sem o médico ter relatado lá. Na mamografia é a mesma coisa. Não custa nada. Você já irradiou a paciente mesmo, ela já está com a mama comprimida, faz mais um posicionamento que ela passe um pouco mais de desconforto por uma nova compressão, mas que ela saia ali com um diagnóstico preciso, beleza? Deixar as mamografias, faltou um S aqui, em ordem, para liberação pelo médico responsável do turno de serviço. Na verdade, isso aqui, gente, é vocês deixarem o serviço em ordem, né? Por exemplo, se a clínica tem uma cultura de atender por agendamento, atender por ordem de chegada, atender por ordem alfabética, sei lá, a ordem crescente, ordem decrescente, vocês deixam essas mamografias aí em ordem, tá? Justamente para que o serviço seja otimizado. E
não é, não é demais lembrá-las, né? Zelar pela manutenção da ordem no ambiente de trabalho também é uma tarefa de vocês, técnicas em mamografia. E aqui nós temos até uma sala mais humanizada, né, com cromoterapia, né, com pinturas na parede, justamente para tornar um momento desconfortável, que é o momento da mamografia, né, num momento mais tranquilo, mais agradável, né, menos impactante na vida da paciente, tá? Ainda nós temos mais algumas tarefas que vocês precisam cumprir. Verificar e ou executar a limpeza do material, né, dos écrãs lá, das placas, tá? Diária, câmara escura diária e processadora semanal. Então, assim, estabeleça um cronograma de limpeza das placas, um cronograma de limpeza da câmara escura, se for necessário, né, se houver câmara escura, e também da processadora, tá? No caso, se for uma processadora aí, das antigas, né, fazer ou repor os químicos da processadora, né? Atualmente a gente trabalha mais com digital, então acaba que isso aqui cai em desuso. Mas se por um acaso vocês trabalharem em uma clínica aí que precise, né, fazer a troca dos químicos, a função é de vocês, tá bom? Acompanhar a manutenção dos mamógrafos e da processadora, comunicar ao médico responsável se houver mau funcionamento de qualquer aparelho e zelar pela conservação do material, écrãs, numerador, acessórios do mamógrafo. Ou seja, esses três últimos tópicos que eu falei com vocês aqui são também responsabilidade de vocês. Avisem o médico, né, ou o responsável de vocês se o equipamento não está funcionando, se estiver em mau funcionamento. Vocês a partir do momento em que chegar o pessoal da manutenção, vocês vão fazer o acompanhamento, tá? E, por fim, uma vez que esse equipamento esteja funcionando perfeitamente, vocês ainda preservam e zelam pela conservação dos materiais que estão à disposição de vocês para o trabalho. Beleza? Nada muito complicado, né, gente? São coisas que nós, como eu falei, são deveres que vocês precisam cumprir como técnicas, mas ainda assim são coisas do dia a dia, né? Coisa de limpeza, organização, são coisas que nós precisamos fazer. Se nós estamos trabalhando dentro do hospital, se nós estamos trabalhando dentro de uma clínica, se nós estamos trabalhando dentro de uma indústria, por exemplo, né? Todos esses, independente da parte onde nós estamos trabalhando, nós precisamos zelar pela conservação, pela limpeza e pela organização do local, tá bom? E por fim, chegamos aí à nossa queridíssima anamnese dirigida, tá? Esse aqui é um ponto importante que eu queria trazer para vocês, porque a anamnese dirigida, como eu falei, a anamnese por si só, ela é uma prática que todos nós, como profissionais de saúde, devemos ter, tá? Eu costumo fazer uma brincadeira de palavras aí, que nós temos quando nós chegamos no hospital, é semelhante a quando nós morremos e nos apresentarmos lá, né, para quem acredita em céu e inferno, nós vamos nos apresentar alguns anjos, né, para verificar se a gente está apto a entrar no céu, ou para verificar se a gente vai direto para baixo, né? Quando nós estamos no serviço de saúde, nós estamos nessa condição aí de ser entrevistados por anjos, né? Então pensa só, todas as vezes que eu estou passando mal e eu vou até um hospital, por exemplo, o que que acontece dentro desse hospital? Eu pego a senha. E aí, antes de fazer a minha ficha, o que que acontece? Eu vou até uma salinha de triagem, onde tem uma profissional lá, onde tem uma auxiliar ou uma técnica de enfermagem que vai fazer algumas perguntas. Pergunta o que que eu estou sentindo, vai medir minha pressão, vai medir saturação, temperatura, entre outras coisas, tá? Depois disso, o que que vai acontecer? Esse anjo aqui, né, que acabou de fazer uma pergunta, pensa naquela dinâmica do céu que eu falei para vocês, né? Chegou no céu, passa por um anjo, passa por outro, passa por São Pedro, chega em Deus, né? E aí que ele que vai julgar o que está acontecendo, se a gente merece entrar no céu ou não. Depois que nós passamos por esse primeiro anjo aí, pelo primeiro profissional, o que que acontece? Nós saímos dali da triagem e vamos até a recepção, onde nós fazemos a ficha, verificamos ali questão de convênio, se tem convênio, se é pelo SUS e tudo mais. E depois nós vamos para um segundo anjo, né? Para um segundo profissional que vai nos julgar ali, verificar qual que é a nossa condição de saúde, ou seja, é o médico. Por incrível que pareça, por mais que o médico tenha as informações na tela do que você já relatou para a enfermeira,
né? O que que vai acontecer? Ele ainda assim vai perguntar para você, o que está acontecendo? E aí você vai relatar, ele vai ter essas as informações, muitas vezes ele vai até comentar, falar, "Ah, não, eu vi que a sua temperatura aqui tá tal, 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 você tomou alguma coisa?" Então ele vai fazendo perguntas para entender um pouco mais do seu caso, tá? E aí ele vai te examinar e vai verificar se realmente aqueles sintomas condizem com a suspeita patológica, beleza? Saindo do médico, se vocês forem para uma medicação ou se vocês forem, por exemplo, para o raio-x, opa, mais um anjo. O que que vai acontecer? Esse anjo aí, esse profissional, ele vai te fazer novamente as mesmas perguntas, tá? Talvez de maneira diferente. O que que aconteceu? Como que você se machucou? Se você já teve sintoma? Entendem que a anamnese é um questionário para entender, né? Por mais que as perguntas sejam feitas ali com o mesmo fim, são feitas perguntas diferentes para entender todo o contexto. E aí é todo o contexto que eu levo vocês, por exemplo, da chegada no céu, né? Os anjos passam, né? Vão entendendo cada conceito. Eles já viram tudo que nós fizemos aqui na Terra, né? Mas quando nós chegamos lá, nós precisamos apresentar algum resultado. E aí Deus vai julgar se a gente vai entrar ou se vai embora para o outro lado, né? É mais ou menos assim que funciona na saúde, tá, gente? Quando nós estamos fazendo a anamnese, nós precisamos entender a condição do paciente. Mesmo com os exames em mãos, o paciente ainda volta para o médico para que o médico possa ter a certeza do diagnóstico que está passando. Agora entendam, gente, que dentro da mamografia, a anamnese dirigida ela tem um caráter um pouquinho diferente. Por quê? Como eu falei para vocês alguns minutos atrás, a anamnese dirigida, ela é dirigida para a mamografia, para o caso de lesões mamárias, tá? Então, como eu falei com vocês, a anamnese, por definição, ela é a prática clínica que consiste na rememoração de eventos pregressos relacionados à saúde da ou do paciente, na identificação dos sinais e sintomas atuais, tá? Com a intenção de principal de entender de forma precisa a evolução do quadro patológico do mesmo. Nessa anamnese vai constar como qualquer outra anamnese, né? Tanto na anamnese dirigida quanto na anamnese convencional vai constar dados como nome, idade, sexo, altura, peso, orientação religiosa, entre outros aspectos. Só que no caso da anamnese dirigida, além desses dados mais físicos da paciente, nós vamos ter algumas questões como, por exemplo, se apresenta algum caroço ou lesão nas mamas, se há histórico de câncer na família, se já passou ou passa por quimioterapia ou radioterapia, entre outros dados. Por quê? Porque lembra que eu falei com vocês lá no começo que o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, ele prevê que mulheres acima de 50 anos têm uma chance de 85 a 90% de descobrir uma lesão 2 anos antes de ela cometer os linfonodos. Pois é, essa anamnese dirigida, ela tem um caráter preventivo também, tá? Para que, se for o caso de uma de uma mamografia de rastreamento, ela possa antever os fatos. Se for uma mamografia de diagnóstico, para que ela possa acelerar o diagnóstico daquela paciente, de modo que ela não sofra tanto quanto sofreria se não tivesse descoberto aquela lesão a tempo. Então percebem a seriedade e gravidade de se fazer uma anamnese dirigida bem-sucedida. E aí, aqui nesse slide, nós temos um exemplo, tá? Que é um exemplo fornecido pelo Ministério da Saúde. Muitas, né, algumas clínicas adaptam algumas coisas, algumas clínicas e hospitais particulares adaptam, mas se você for no SUS, por exemplo, você vai ver exatamente essa ficha, tá? E aí, nessa ficha, tem todos os dados pessoais da paciente, bem como todas as informações relacionadas à lesão. Justamente observando se essa paciente tem algum tipo de histórico familiar, se essa paciente tem algum tipo de lesão pregressa que possa ajudar aí no diagnóstico de um possível câncer de mama, tá, gente? Bom, por hoje, né, por hoje e por hora é só. Acho que ficou uma consegui abordar aí os assuntos que eu queria abordar com vocês. Não ficou uma aula tão extensa. Acredito que tenha sido uma aula bastante conclusiva. Estou satisfeito com o resultado, mas, como sempre, se vocês tiverem quaisquer dúvidas aí, por favor, não se acanhem. Tirem essas dúvidas comigo no particular, deixa guardado para tirar na hora da aula, na aula ao vivo. Mas, por favor, não saiam daqui com dúvidas, tá, gente? Porque é importante para o trabalho de vocês
para que vocês possam passar na prova, sim, mas para o trabalho de vocês aí como profissionais no futuro, beleza? Então, relembrando, aula de hoje gravada, próxima aula ao vivo a partir das 8h40 da noite, onde eu falarei com vocês aí sobre osteoporose e osteopenia da instrumentria óssea e tirarei as dúvidas de vocês para a prova, beleza? A prova está pronta, fácil, mole, mole, mas precisa estudar. Beleza, gente? É isso. Um grande abraço, até quinta-feira e fui. Tchau, tchau.